Oi gente, aqui é a Thaís e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu tenho emprestado há muito tempo de uma colega minha da faculdade. Eu acabei recentemente comprando ele para mim, porque foi um livro que me impactou bastante. Então primeiro eu li, que essa minha amiga me emprestou, ela me emprestou em 2013, 14, por aí. E eu só fui ler esse ano porque eu tinha, tipo assim, um preconceito sobre o livro, né? Que falavam que era evangélico e que trazia a história de Deus e era de forma diferenciada, enfim. E eu acabei não pegando pra ler, peguei pra ler agora, há um mês atrás, mais ou menos. Eu peguei pra ler o primeiro capítulo, achei uma coisa muito chata, vou ser muito sincera. Aí depois eu peguei pra ler de novo, falei, não, vou dar uma segunda chance porque eu sou muito assim. Se eu começo a ler, eu preciso terminar a história pra saber o que vai acontecer, porque eu fico pensando nos e se's, entendeu? Então, realmente, eu precisava saber o que acontecia na história. E depois que eu peguei pra ler de novo, foi uma leitura impactante pra mim, porque realmente não tinha nada a ver com essa coisa de só para cristão e é um livro que fala sobre Deus e tal, 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 mas é de uma forma completamente diferente. Enfim, hoje a gente vai falar sobre A Cabana, que foi realmente um livro diferenciado para mim. Para falar um pouquinho sobre a história, né? Mac é um homem que tem 5 filhos e ele decide fazer uma viagem para um lugar com os 3 filhos dele menores. E nessa viagem ele conhece um casal que acaba se tornando amigo deles. E no último dia, os 2 filhos mais velhos pedem para andar de canoa num lago e ele deixa. E ele fica numa cabana junto com a filha dele mais novinha, que é a Missy. E os 2 filhos deles mais velhos acabam perdendo o controle da canoa e quando ele vai ajudar a eles a sair de lá, né? E quando ele volta, ele percebe que a Missy sumiu, desapareceu. E começa a procura de onde tá a Missy, cadê a Missy, cadê a Missy? Ficam muito tempo procurando a menina, até que acham dentro de uma cabana velha o vestidinho dela e sujos de sangue e se dão por conta de que ela foi sequestrada pelo assassino de meninas. Não vou dar muito spoiler, obviamente, né? Porque senão não vai ter muita graça. Mas passa-se anos, quase 4 anos, quando o Mac recebe um bilhete assinado Papai, que é como a esposa dele, Nan, chama Deus. E ele acha aquilo ali uma atrocidade, porque, poxa, quem vai mandar um bilhete para minha casa falando para eu voltar ao local onde acharam o vestido da minha filha? E ele vai mesmo assim, sozinho, ele não conta para ninguém, ele vai. E quando ele chega lá, ele acaba dormindo na cabana. E quando ele acorda ele percebe que nada mudou e ele tá indo embora. Só que quando ele tá indo embora, acaba tudo mudando. E a cabana se transforma num chalé. E nesse chalé ele vai encontrar 3 pessoas. E essas 3 pessoas são Deus, Jesus e o Espírito Santo, de uma forma completamente diferente do que a gente pensa. Então, Deus vai ser transformado para ele, né? No caso, aparece para ele como uma mulher negra alta. Jesus é uma pessoa meio que do Oriente, podemos dizer assim, Oriente Médio. E o Espírito Santo é uma menina que ele não consegue identificar muito bem o que é. Ele não consegue enxergar muito bem. E eu não vou contar aqui o que acontece no decorrer dos capítulos, porque senão se perde a graça da leitura, né? Mas é um livro que, assim, me trouxe uma experiência fantástica sobre fé, amizade, esperança, amor, perdão principalmente. Porque muitas vezes a gente fica assim, será que eu devo perdoar? Alguns livros a gente vê muito esse negócio, né, de vingança e tal, e Deus explica pro Mac que o perdão não quer dizer que ele vai esquecer exatamente o que aconteceu, mas sim que
tem que deixar na mão de Deus e Deus é que vai resolver com a pessoa. O que vai acontecer com ela, o que vai deixar de acontecer. Então, um livro pequeno, ele tem 233 páginas. É um livro, foi muito surpreendente para mim, sinceramente. Eu não esperava que seria uma leitura tão fascinante, por isso que eu demorei tanto para ler. Essa Joaninha aqui, que tem aqui na capa, diz muito sobre a história, assim, do logo no começo. Eu pensei que era meio aleatório, mas não é, tá? Esse não é o livro que minha amiga me emprestou, esse é o que eu adquiri agora, consegui comprar. Mas eu li quando. Por isso que eu não tenho nada marcado, porque eu li no dela. Mas foi mais. Eu pretendo ler novamente, porque realmente foi uma história muito impactante pra mim. Então, aquela coisa de, é evangélico, só cristão deve ler. Teve uma polêmica com o filme que eu não cheguei a assistir. E eu fiquei. Eu acho que foi muito isso que me fez relutante em ler. Mas eu acabei pegando pra ler e realmente é uma história fantástica que eu indico para qualquer pessoa assim que quer sair um pouco do padrão de eu sou uma pessoa que gosto muito de ler histórias de fantasia, de aventura. Então foi um livro para mim que foi diferente, foi uma leitura diferente, porque assim, eu não esperava que fosse tão realista, podemos dizer assim, realista no sentido de é, falar realmente com você. O autor, ele fala com você em vários aspectos. E claro que tem uns pontos, uns capítulos que eu achei meio desnecessários, sim, uns dos últimos assim. Mas isso vai de leitor para leitor, né? No final, o Mac sofre um acidente no último capítulo. E ele fica até tipo assim, será que realmente aconteceu ou não aconteceu? Mas depois ele realmente se lembra que tudo aquilo realmente aconteceu. E ele acredita e ele vive a vida dele. Obviamente que foi uma perda para ele, para a família dele inteira, né? E vai continuar sendo, mas eles aprendem que nem tudo é conforme a gente quer. E nem tudo é conforme Deus quer também. Porque muitas pessoas têm essas coisas, né? Foi Deus que deixou acontecer. Não, a gente tem o livre-arbítrio para fazer tudo. Então, muita gente não, né? Às vezes a gente tem essa mania de culpar Deus pelas coisas, mas o livre-arbítrio é nosso e é nós que escolhemos fazer. Então, esse livro traz muito sobre isso também. E, olha, emocionante. Eu chorei várias partes. Tudo bem que eu já disse que eu sou muito chorona. E eu geralmente choro quando tô fazendo alguma leitura, se o livro é emocionante pra mim. Mas esse daqui eu chorei demais. Porque teve umas partes que eu fiquei assim, gente, como é que o autor pode realmente conseguir falar com você de uma forma tão impactante, sabe? Tão abrangente, tão real. É um livro tão real que você fica. Realmente, algumas pessoas passaram por essa dor, ou passam, ou vão passar. E é um livro que vale a pena ler. Não pelo fato de eu nunca passei por isso, Thaís, então não sei o que que é. Ou então, foi feito para cristão. Não, não foi, tá? Deus e o Espírito Santo e Jesus aqui é tratado de uma forma completamente diferente do que a gente pensa. Então, para quem tem esse receio como eu tinha, vale muito a pena ler para você entender um pouco sobre a perspectiva do autor, né? Porque cada autor fala sobre pode falar sobre o mesmo tema, só que de formas diferentes, né? Então é um livro realmente que vai ficar no meu coração. Se tivesse que dar nota, eu daria uma nota tipo 10, porque foi um livro realmente que me impactou muito e eu passei tipo uma semana mais ou menos assim, nossa, porque eu não li antes? Mas a gente tem que ler quando tem que ler, eu tenho essa mania de falar isso, né? Cada momento a gente tem para uma leitura diferente, então eu acredito que foi o momento certo para me ter essa leitura. Então eu indico a vocês a Cabana. Tem o segundo, se eu não me engano, que eu ainda não peguei para ler, não comprei ainda,
quero comprar, mas eu não sei ainda se eu vou... Porque foi uma leitura tão boa pra mim que eu tenho medo de ler o segundo. E, tipo, enfim. Mas também não assisti o filme, então se o filme for bom, vocês me falem, porque aí eu assisto. Eu tenho muito essa coisa de... Eu prefiro ver, às vezes, ver o filme primeiro do que ler o livro, pra não estragar a experiência do livro. Eu acho que se eu ver o filme depois e o livro for muito bom, acaba me deixando muito frustrada. Então, não sei se deu pra entender mais ou menos, mas se o filme for bom, vocês me falem que eu vou assistir. Eu super indico a leitura, como já disse várias vezes, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários, algum livro que vocês queiram que eu fale, o que vocês acharam, deixa o like e se inscreve no canal. Beijos e até a próxima!